Oi pessoal, vamos para mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre um tema bem interessante, a chamada Guerra Fria. Presta atenção nessa frase aqui, que o aluno já vai compreender um pouco do que foi. Essa Guerra Fria ela vai de 1945 a 1991. Alguns autores colocam 89, quando é a queda do Muro de Berlim. Mas vamos lá. Guerra improvável, paz impossível. Impossível. Desse Aron, sociólogo francês, tá certo? Ele diz que dificilmente poderia ocorrer uma guerra, mas a paz era impossível, porque a qualquer momento poderia ocorrer. Entendeu? Uma frase bastante interessante. Aí vamos lá, Guerra Fria. Definição, o que seria Guerra Fria? Foi um período de tensão, uma guerra não declarada de ideologias. O capitalismo versus o socialismo. Eu sempre digo socialismo, em algum livro tem comunismo, tá certo? Então, essas duas ideologias, capitalismo versus socialismo, de conquistas econômicas e áreas de influência, marcada pela corrida armamentista e tecnológicas, sua principal relação de poder, e uma intensa rede de espionagem, KGB e CIA. Então, quem vai ser as duas grandes potências que vai bipolarizar essa Guerra Fria? Do lado capitalista, os Estados Unidos da América, com os seus seguidores. E do lado socialista ou comunista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética com os seus seguidores, os seus países que lhe seguem, tá certo? E essa Guerra Fria vai demorar bastante tempo, e nós vamos ver aqui alguns acontecimentos desse período. Aqui, mais uma para o aluno entender bem: Guerra Fria, conflito ideológico entre Estados Unidos, capitalistas, e União Soviética socialista. Mas não vai envolver apenas esses dois, vai envolver praticamente o mundo todo. Uma bipolaridade, o mundo está dividido entre as duas superpotências. Aqui nesse quadro podemos ver, em vermelho, os seguidores, a União Soviética e seus seguidores, e na parte azul, os Estados Unidos e seus seguidores. Então o mundo ficou dividido. Guerra Fria, 1945-1990. Como eu falei para vocês, os livros eles divergem. Pode botar até 89 com a queda do Muro de Berlim, pode botar 90 ou 91. O importante é o aluno ter a ideia mais ou menos desse período. Então vai ser uma disputa entre Estados Unidos, democracia e o capitalismo, e a União Soviética, comunismo e socialismo. Então, como eu falei para vocês, onde se usa comunismo, pode se usar socialismo, que eles se confundem, tá joia? Então, já estão entendendo aqui, cada um dois sistemas. Então, cada um desses dois países, junto com seus países que o apoiavam, eles buscavam impor suas ideologias. Essa parte aqui nós já vimos, a grande diferença aqui, uma das grandes diferenças entre esses dois é a propriedade privada. Nos Estados Unidos e nos países que o seguem, existe a propriedade privada. Uma indústria, uma fábrica, qualquer coisa, é da pessoa, é de quem conquistou. Nos países comunistas, não. Tudo pertence ao Estado, tudo pertence ao governo. Tá joia? Aqui no Brasil nós temos apoiadores dos dois sistemas até hoje. Vamos lá. Relacionamento durante a Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética, eles lutaram juntos contra as forças do eixo, contra a Alemanha de Hitler, a Itália e o Japão. Então eles estiveram juntos na Segunda Guerra Mundial. Em fevereiro de 1945, Stalin, Churchill e Roosevelt se reúnem para planejar o que aconteceria quando a guerra terminasse. Lembrando de Stalin, da União Soviética, comunista, Roosevelt, dos Estados Unidos, capitalista, e Churchill era o representante da Inglaterra, também capitalista. Então o que é que eles decidiram? Pontos: estabelecimento da ONU, Organização das Nações Unidas, que existe até hoje, divisão da Alemanha em 4 zonas, permissão de eleições livres nos países da Europa Ocidental, promessa da União Soviética juntar-se à guerra contra o Japão. Então, em 1945, eles estavam juntos em algumas situações. Principais estratégias da guerra. Então, após 1945, já se inicia a Guerra Fria, tá certo? Logo após o término da Segunda Guerra, que eles lutaram juntos, já vai começar a Guerra Fria. Principais estratégias da Guerra Fria. Seria o quê? 6 maiores estratégias foram: provocação, um grupo provocando o outro; espionagem, cada um grupo
procurando ver o que o outro estava desenvolvendo, qual eram as ideias, ajuda a outros governos, por exemplo, os americanos ajudavam os países capitalistas e os soviéticos ajudavam os países comunistas. Alianças, criaram várias alianças de cada um dos blocos, propaganda existe em todos os sentidos, e guerra utilizando outros países. Então é o seguinte, na Guerra Fria não aconteceu uma guerra de fato entre Estados Unidos e União Soviética, mas eles apoiaram e mandaram inclusive soldados deles para determinados países onde ocorreram alguns confrontos. Podemos dizer Coreia, Vietnã, Cuba, tá certo? Entre outros. Guerra Fria e o esporte. Também no campo esportivo, as superpotências Estados Unidos e União Soviética tentavam mostrar sua pretensa superioridade. O esporte era utilizado como uma poderosa arma de propaganda política. As Olimpíadas, especialmente, eram um campo de batalhas entre socialistas e capitalistas. Tentavam demonstrar que quanto mais medalhas, melhor o sistema. Nos Jogos Olímpicos de Moscou de 1980, os Estados Unidos não enviaram representante em protesto contra a invasão do Afeganistão pelas tropas soviéticas. 4 anos mais tarde, a retaliação. A União Soviética não participou das Olimpíadas de Los Angeles, que fica nos Estados Unidos, alegando falta de segurança para sua delegação. Então eles utilizavam o esporte para sobrepor-se ao outro, cada um tentando mostrar que a quantidade de medalha estava relacionado ao melhor regime, à melhor ideologia. Objetivos da guerra para os Estados Unidos. Essa Guerra Fria, quais os objetivos para os Estados Unidos? Promover a abertura de mercados para prevenir outra depressão. Já tinha tido uma depressão em 1929. Promover a democracia pelo mundo, especialmente na Ásia e na África. E deter a expansão do comunismo. Vamos dizer assim que as duas maiores seriam a abertura de mercado e deter o comunismo. Inclusive nos Estados Unidos, muitos comunistas foram perseguidos e até quem não era comunista. E do mesmo modo, nós não tínhamos muito conhecimento do que acontecia lá na União Soviética, mas também quem não era comunista era perseguido. E lá era pior, tá certo? Como já estudamos anteriormente com os governos, principalmente o governo de Stalin, de Joseph Stalin. Descobriu-se que morreram milhões lá, tá certo? Essa parte de promover a democracia, ela é um pouco relativa, porque na verdade os Estados Unidos queriam promover a democracia, mas para ele ter ganhos, para ele ter lucro, para ele se impor naquela região. E o objetivo da Guerra Fria para a União Soviética, criar uma maior segurança para si, estabelecer fronteiras que pudesse defender, incentivar governos amigos em suas fronteiras e expandir o comunismo para o mundo. Então os Estados Unidos queriam que o comunismo não fosse expandido para o mundo. E a União Soviética queria expandir o comunismo. E teve até um setor ali, que foi chamado Cortina de Ferro, onde passa aquela linha. Lá para dentro seriam os países comunistas e para fora os países que não eram comunistas. Tranquilo? A Europa vai ficar dividida, não só a Europa como o mundo. Aquela parte mais vermelha é a União Soviética e os países que estão sob influência ou domínio da União Soviética. E na parte verde, os países que estão capitalistas, que estão sob influência dos Estados Unidos. Lembre só o seguinte, aqui nessa parte do capitalismo, a maioria dos países, eles eram democracias, tinham eleições. Já nos países comunistas, não. Aqui nesse país capitalista, tem alguns também que tinham os governos, umas ditaduras, tá certo? Doutrina Truman. Política de apoio dos Estados Unidos aos países que estivessem sob ameaça de dominação soviética, estabelecida em 1947. A Grécia foi o primeiro país que recebeu grande quantidade de armas e suprimento e em 1949 derrotou os comunistas. Então os Estados Unidos davam apoio de equipamento, recursos para que os países pudessem se defender do comunismo. E o Plano Marshall, em 1947, o secretário de Estado Marshall anunciou o Plano Marshall. Foi um plano de enorme ajuda econômica para a Europa, com o objetivo de ajudar a recuperar os danos causados pela guerra. O que os Estados Unidos ganhavam com esse plano? Ajudar a Europa a recuperar-se economicamente e abriria mercado para os produtos americanos, beneficiando a indústria americana. E uma Europa próspera estaria melhor preparada para resistir à expansão do comunismo. Provavelmente este era o principal motivo. Então, após a Segunda Guerra Mundial, os países da Europa
estavam todos em crises, destruídos pelos efeitos da guerra, muitos passando fome. Então os americanos, eles vão criar o Plano Marshall para emprestar dinheiro para os europeus. E com isso ele vai impedir que aqueles países se tornem comunistas. E vão também ganhar dinheiro. Em contrapartida aqui, ó, a União Soviética vai criar reações da União Soviética ao Plano Marshall. Vai criar o Cominform, que era uma organização de origem soviética fundada em 47 para congregar partidos comunistas. Vai impor um partido único, governo só de comunistas, chamado de Democracia Popular. Tem muito esse papo, não é só na União Soviética não. No mundo tem muitas coisas aqui que é escrito Democracia Popular, mas às vezes não é. E ele vai criar aqui também, ó, um plano, um Conselho de Assistência fundado em 1949, que visava a integração econômica das nações do leste europeu. Então os americanos vão criar plano para ajudar os países capitalistas e os soviéticos vão criar plano para ajudar os países comunistas. Olha aqui, ó, alianças militares. Os americanos, eles vão formar a OTAN, que existe até hoje em dia, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, essa OTAN era em caso de algum ataque a algum dos países capitalistas desse bloco, todos reagiriam em conjunto. A OTAN, a União Soviética, vai criar o Pacto de Varsóvia com o mesmo objetivo. Se qualquer país comunista fosse atacado, todos se reuniram para combater esse ataque. Corrida armamentista, o equilíbrio pelo terror. Primeira bomba atômica, ó, 1945, que os Estados Unidos lança em Hiroshima e depois Nagasaki. Primeira bomba de hidrogênio, 1952. Era uma bomba 1000 vezes mais potente do que a do Japão. Já a União Soviética, ó, primeira bomba atômica em 49 e primeira bomba de hidrogênio em 53. Daí para frente, cada um procurou se armar, uma quantidade de armamento e tecnologia maior. Corrida espacial. Começou a corrida espacial entre os governos americano e soviético para ver quem chegava primeiro à Lua e ao espaço. Aí aqui nós temos, ó, Kennedy, presidente dos Estados Unidos, fez um pronunciamento convocando os Estados Unidos para enviar o homem à Lua. E, resumindo essa história aqui, o primeiro homem que vai chegar ao espaço vai ser Yuri Gagarin, ou Gagarin, astronauta soviético. Em 1951, ele vai chegar ao espaço. E o primeiro homem a chegar à Lua vai ser Apolo 11, na qual vai ter Neil Armstrong, que vai ser o primeiro homem a pisar na Lua em 16 de julho de 1969. Sobre essa chegada do homem à Lua, eu acredito que o homem pisou à Lua, mas nós temos vários professores e vários alunos que não acreditam. Aí fica a critério de cada um que está assistindo a aula, seu posicionamento. Eu acredito, mas muitas pessoas não acreditam que o homem pisou a Lua. Vamos lá, isso aqui é uma foto, né? Para os que acreditam, é uma foto do homem pisando a Lua. Para quem não acredita, é uma montagem. Muro de Berlim, ó. Portanto, isso aqui, ó. Em 1948, as 3 zonas unidas que controlavam a Alemanha Ocidental prosperaram devido ao Plano Marshall. Quais eram essas 3 zonas? Eram Estados Unidos, Inglaterra e França. Trabalhadores qualificados, intelectuais e muitos jovens fugiam da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, que a Alemanha foi dividida em 2 após a guerra. Em 13 de agosto de 1961, uma barreira de arame farpado foi erguida entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Em poucos dias, os trabalhadores cimentaram blocos de concreto, dividindo bairros e família, trabalhadores e empregadores. O cidadão livre foi reprimido. Então, o que é que eles fizeram? Foi criado um muro dividindo a cidade de Berlim, que era a capital da Alemanha, em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Berlim Ocidental capitalista e Berlim Oriental comunista. E aí aconteceu de se fazer esse muro, um muro bem grande de concreto e com soldados, com metralhadoras, com fuzil, etc., que impediam os alemães orientais, principalmente, né, porque as fugas elas aconteciam de Berlim Oriental para Berlim Ocidental e muitos morreram. Muitos tentaram atravessar através de balão, diversos sistemas e alguns conseguiram, alguns foram mortos. Então temos aqui nesse mapa, ó, a divisão de Berlim.
em vários setores aqui, ó, nos 4 vencedores da guerra. Ó. Setor soviético, setor francês, setor britânico e setor americano. Só que como a Inglaterra e a França, elas ficaram destruídas após a guerra, esse setor aqui ele vai ser dominado pelos Estados Unidos. Então vai ficar 2 setores, o setor americano e o setor soviético. Aqui no outro mapa, para você ver bem direitinho, lá o setor a Berlim Oriental, aqui vai ser construído um muro aqui no meio, chamado de Muro de Berlim, e aqui essas 3 zonas que vai ser controlada pelos americanos. Isso aqui é uma fotografia ó, do Muro de Berlim, da divisão, isso dentro da Guerra Fria, tá certo? Em 1961. Ó. Aí isso aqui vai ter vários soldados que vão impedir a saída das pessoas, principalmente de Berlim Oriental. Aqui mais uma foto ó, do Muro de Berlim, que dá para ver com bem detalhe como esse muro foi construído, dividindo a cidade de Berlim em 2. Crise dos mísseis em Cuba, 13 dias de tensão. Em 1961, os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia, apontados para a União Soviética, e tentam invadir Cuba. Em 15 de outubro de 1962, fotos revelam que os soviéticos, a União Soviética, instala mísseis em Cuba. Aí o que é que vai acontecer? Resumindo aqui essa situação. Os Estados Unidos instalaram os mísseis na Turquia. A União Soviética instalou os mísseis em Cuba, que fica aqui na América Central, próximo aos Estados Unidos. E esses mísseis colocados em Cuba pelos soviéticos, eles alcançavam algumas cidades dos Estados Unidos. Então vai ter um atrito entre Estados Unidos e União Soviética sobre esses mísseis. Os americanos querendo que os soviéticos tirassem os mísseis e os soviéticos não querendo tirar. Então isso aqui, na Guerra Fria, foi o momento da história onde se chegou mais perto de uma guerra de fato entre Estados Unidos e a União Soviética, tá certo? Por pequenos detalhes, eles conseguiram resolver a situação e não aconteceu uma guerra atômica, onde bombas atômicas, bombas de nitrogênio seriam lançadas, tá certo? Então foi basicamente essa situação devido a esses mísseis. Ó. Se você pegar esse mapinha aqui de Cuba, você tem Cuba, ó, e os soviéticos instalaram os mísseis ali, que apontavam e iam cair em algumas cidades dos Estados Unidos. Então, em 28 de outubro de 1962, a União Soviética decide retirar os mísseis na confiança de que os Estados Unidos não iriam invadir Cuba. Um acordo foi firmado encerrando a crise dos mísseis. Então, não esqueça, 13 dias de tensão, crise dos mísseis em Cuba, o momento que chegou mais perto a uma guerra fria, virar uma guerra quente. O lento processo de morte da Guerra Fria. Esse processo ele vai acontecer, assim, com o tempo, descobriu-se que a economia na União Soviética ela não ia bem. Pessoal, muita gente passando fome, e a economia do jeito que foi feito que eles queriam, aquele sonho de Karl Marx, de transformar em um comunismo, onde tudo que produzisse fosse de todos, não deu certo na União Soviética. Então, vai começar o pessoal dos países comunistas a começar uma série de protestos. E um dos protestos grandes vai acontecer em 1989, na Alemanha, em Berlim, quando derruba-se o Muro de Berlim. Então vai se juntar habitantes alemães, tanto do lado oriental como do lado ocidental, e vão derrubar o Muro de Berlim. Então isso aí é um primeiro fato que a Guerra Fria está chegando ao final. Aqui, ó, foto de derrubando, e aí a Alemanha vai passar a ser uma, porque depois da Segunda Guerra Mundial ficou dividido, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Depois da queda do Muro de Berlim, vai voltar a ser uma única Alemanha. Ó, mas aí a galera se abraçando, né, porque muita gente ficou muito tempo sem se ver. O lento processo da Guerra Fria, ó. Esse fim da Guerra Fria, ele vai começar, além da queda daquele muro, ó, esse cara aqui, ó, Mikhail Gorbachev, ele vai começar na União Soviética, ele é o presidente, o primeiro-ministro da União Soviética, ele vai começar 2 reformas, a Glasnost, que é uma reforma política, e vai começar a Perestroika, que é uma reestruturação econômica. Então ele vai fazer lá uma reforma política e vai abrir o mercado, a economia da União Soviética. Com isso, vai terminar a Guerra Fria, por quê? Porque a União Soviética, ela vai deixar, pelo menos no nome de ser comunista, e vários países que eram comunistas vai passar a ser capitalista. Temos aqui, ó, a maior república de lá, que era a Rússia, vai formar um país, a Rússia, e esses outros países aqui, ó, que pertenciam à União Soviética, como Belarus,
Ucrânia, Cazaquistão, Uzbequistão e vários outros, eles vão formar países, tá certo? E além disso, outros países aqui, ó, Polônia, Hungria, Romênia, que faziam parte da União Soviética, do bloco que apoiava a União Soviética, eles vão passar a ser capitalistas. E aí vai acabar a União Soviética. Então, assim se encerra a Guerra Fria. Países capitalistas contra países comunistas, liderado por Estados Unidos e União Soviética. O comunismo, ele acaba na maioria dos países e hoje nós temos, vamos dizer, apenas Cuba, Coreia do Norte e China, que China é mais ou menos. Então seriam os países comunistas do mundo. A Rússia, que era o maior país comunista, chamado de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje se chama Rússia e é liderado por Vladimir Putin. Dizem que é uma democracia, mas Putin já está há bem 20 anos no poder. Tá joia? Então não esqueça, a Guerra Fria é muito importante para o entendimento do mundo. Valeu, pessoal, e até a próxima!